O mar, a origem e o nascimento de um clube. A história do Santos começa longe dos grandes centros de poder do futebol brasileiro. Ela nasce à beira do mar, em uma cidade portuária onde o futebol ainda buscava espaço entre navios, comércio e vida simples. Diferente de clubes criados para representar bairros ou comunidades específicas, o Santos surge quase de forma discreta, sem imaginar que um dia se tornaria um símbolo global. No início, era apenas um clube tentando se organizar em um cenário onde o futebol ainda engatinhava. Desde seus primeiros passos, o Santos carrega uma característica singular: a leveza. Enquanto outros clubes se estruturavam em torno de força física, rivalidade local ou identidade operária, o Santos se desenvolvia em um ambiente menos hostil, mais aberto, quase experimental. O futebol praticado ali não precisava provar nada para ninguém. Ele simplesmente acontecia. E sem perceber, criava algo diferente. O clube cresce em silêncio, sem grande pressão, sem holofotes constantes. Essa ausência de cobrança excessiva permite ao Santos experimentar, formar, errar e acertar com liberdade. O campo se torna um espaço de criação. A bola corre solta. O improviso passa a ser virtude, não defeito. Esse traço vai se tornar uma marca permanente na história do clube. A cidade influencia diretamente essa identidade. O ritmo do mar, a distância dos grandes centros e a convivência com o imprevisível moldam um futebol mais intuitivo. O Santos aprende cedo que não precisa copiar modelos prontos. Ele cria o próprio caminho. Um caminho que valoriza talento, criatividade e ousadia. Enquanto outros clubes se preocupam em se defender, o Santos aprende a atacar. Essa postura, no início quase ingênua, se transforma em vantagem. O clube passa a formar jogadores com características raras. Jovens que jogam com alegria, que arriscam, que enxergam o jogo de forma diferente. Sem perceber, o Santos começa a construir algo que vai muito além de resultados imediatos. Ele constrói uma escola, uma forma própria de entender o futebol. Antes de qualquer título grandioso, antes de qualquer reconhecimento nacional ou internacional, o Santos já era diferente. Não pelo tamanho, mas pela essência. Um clube que não nasceu para dominar, mas acabou dominando justamente por não seguir os caminhos tradicionais. Essa contradição acompanha o Santos desde o início. Entender essa origem é fundamental para compreender tudo o que viria depois. A capacidade de revelar talentos, a naturalidade com que grandes jogadores surgem, a relação quase íntima entre clube e bola. O Santos não constrói sua história com rigidez. Constrói com fluidez. E isso muda tudo. Antes de ser potência, o Santos foi laboratório. Antes de ser temido, foi subestimado. Antes de ser referência, foi apenas um clube à beira do mar, jogando futebol do seu próprio jeito. E é justamente dessa simplicidade inicial que nasce uma das histórias mais singulares do futebol mundial. A identidade do Santos se consolida quando o clube passa a ser reconhecido não apenas pelos resultados, mas pela forma como joga. Enquanto muitos times constroem suas histórias a partir da força, da imposição física ou da rivalidade, o Santos passa a ser associado à ideia de talento. Jogar bonito não é um adorno, é parte da essência. O clube entende cedo que o futebol pode ser espetáculo sem deixar de ser competitivo. Essa identidade se fortalece com a capacidade quase natural de revelar jogadores diferentes. O Santos se torna um ambiente fértil para o surgimento de talentos que parecem jogar com liberdade absoluta. Jovens que não carregam o peso do medo, que arriscam passes improváveis, que driblam sem pedir permissão. O clube não engessa. O clube permite. E essa permissão cria algo raro. Uma relação íntima entre jogador e bola. A torcida aprende a reconhecer esse traço como parte de si. O santista não espera apenas a vitória. Espera a maneira como ela acontece. Há uma exigência silenciosa por criatividade, por ousadia, por futebol ofensivo. Mesmo em jogos difíceis, existe a expectativa de que o time tente algo diferente. Essa cobrança sutil molda gerações de jogadores que entendem que vestir a camisa do Santos significa assumir riscos. O estádio se torna palco dessa identidade. Mais do que um lugar de pressão, ele funciona como espaço de contemplação e reconhecimento.
Cada jogada ousada é recebida com aprovação. Cada tentativa criativa, mesmo quando não dá certo, é compreendida como parte do jogo. Isso cria um ambiente raro no futebol competitivo. Um ambiente onde errar tentando é preferível a não tentar. Essa postura influencia profundamente a forma como o Santos constrói seus times ao longo do tempo. O clube passa a investir mais em formação do que em soluções imediatas. A base se torna prioridade, não apenas como estratégia financeira, mas como convicção esportiva. O Santos acredita que o talento precisa ser cultivado, não comprado pronto. Essa visão traz riscos, mas também recompensas únicas. Ao longo dos anos, essa identidade gera reconhecimento internacional. O Santos passa a ser visto como um símbolo de futebol-arte. Um clube pequeno em estrutura, mas gigantesco em influência. Um time que exporta jogadores e ideias, que inspira gerações fora do Brasil, que mostra que é possível competir em alto nível sem abrir mão da criatividade. Mas essa mesma identidade também cria desafios. Jogar bonito não garante constância. Apostar em jovens significa conviver com oscilações. O Santos aprende a lidar com ciclos intensos, fases de brilho absoluto seguidas de momentos de instabilidade. O clube oscila entre encantamento e reconstrução, e essa alternância passa a fazer parte de sua narrativa. Mesmo assim, o Santos raramente abandona sua essência. Em momentos de crise, quando a pressão aumenta, o clube até tenta mudar o estilo, mas nunca consegue sustentar algo que vá contra sua natureza. O futebol do Santos sempre encontra uma forma de voltar ao ataque, à criatividade, ao improviso. É como se a identidade fosse mais forte do que qualquer planejamento externo. É nesse ponto que o Santos deixa de ser apenas um clube formador e se torna um símbolo cultural. Ele representa uma forma de jogar e de entender o futebol. Uma escola que atravessa gerações e se reinventa a cada novo talento que surge. E é justamente essa capacidade de se renovar sem perder a essência que mantém o Santos relevante, mesmo quando os resultados não acompanham. A partir dessa base, o Santos entra em seus períodos mais emblemáticos. Momentos em que talento e resultado caminham juntos e o clube atinge um nível de reconhecimento que poucos alcançaram. Mas junto com esses picos, vêm também os desafios de sustentar uma identidade tão singular em um futebol cada vez mais pragmático. É nesse confronto entre essência e realidade que a história do Santos se aprofunda ainda mais. Os períodos mais emblemáticos da história do Santos surgem quando talento, liberdade e resultado se encontram ao mesmo tempo. Nessas fases, o clube deixa de ser apenas admirado e passa a ser temido. O futebol leve ganha força competitiva. A criatividade encontra eficiência. O Santos não apenas encanta, ele domina. E quando isso acontece, o impacto ultrapassa fronteiras. O clube se transforma em referência mundial, não pelo poder econômico, mas pela forma como joga. Esses momentos de auge criam uma imagem quase mítica. O Santos passa a ser associado à ideia de excelência técnica. Um time que parece sempre um passo à frente, que joga em velocidade diferente, que transforma partidas difíceis em espetáculos. A camisa branca ganha um peso simbólico enorme. Vestir o Santos passa a significar carregar uma tradição de ousadia e genialidade. E essa tradição cobra seu preço. O sucesso amplia a exposição. A pressão cresce. Manter o nível se torna desafio constante. O Santos passa a conviver com a expectativa permanente de revelar o próximo grande talento. Cada jovem que surge carrega comparações imediatas com ídolos do passado. Essa herança inspira, mas também sufoca. Nem todos conseguem lidar com esse peso. E o clube aprende que formar gênios não é processo linear. Com o tempo, os ciclos de glória começam a se alternar com períodos de dificuldade. O Santos sente o impacto da saída constante de seus principais jogadores. A cada nova geração, o time precisa se reinventar quase do zero. O sucesso esportivo traz visibilidade, mas também fragilidade estrutural. O clube perde peças antes de consolidar projetos, e isso gera instabilidade. Essas fases revelam um Santos vulnerável. Um clube que precisa lutar para manter competitividade em um cenário cada vez mais desigual. A criatividade continua presente,
mas nem sempre é suficiente para compensar limitações financeiras e estruturais. O Santos passa a viver entre extremos. Ou encanta profundamente, ou sofre para se manter. Não há meio termo confortável. As crises começam a se tornar mais frequentes. Bastidores tensos, decisões apressadas, tentativas de mudar o perfil do clube para sobreviver. Em alguns momentos, o Santos se distancia de sua essência. Tenta ser mais pragmático, mais cauteloso, mais parecido com outros clubes, mas essa mudança nunca se sustenta por muito tempo. O clube parece perder identidade quando tenta abandonar aquilo que o tornou único. A torcida sente essas oscilações de forma intensa. Há orgulho enorme pelo passado, mas também frustração com o presente. O santista vive uma relação ambígua com o clube. Ao mesmo tempo em que se apoia na história para manter esperança, sofre com a dificuldade de repetir feitos grandiosos. Essa tensão constante molda uma torcida exigente, mas também compreensiva. Uma torcida que entende que o Santos nunca foi feito para a previsibilidade. Mesmo nos momentos mais difíceis, o clube mantém algo raro: a capacidade de revelar talento. Em meio ao caos, surgem jogadores que reacendem a chama. Jovens que devolvem alegria ao jogo, que lembram ao mundo por que o Santos é diferente. Esses lampejos mantêm o clube vivo, relevante, discutido. O Santos nunca desaparece completamente. Ele sempre encontra uma forma de voltar à conversa. Essa alternância entre brilho e dificuldade cria uma narrativa singular. O Santos não constrói sua história em linha reta. Constrói em ondas. Períodos de brilho intenso, seguidos de reconstruções dolorosas. E é justamente essa dinâmica que mantém o clube ligado à ideia de renovação constante. O Santos vive de recomeços. Ao observar essa trajetória, fica claro que o Santos paga um preço alto por sua escolha histórica. Escolheu jogar bonito. Escolheu formar. Escolheu arriscar. Essas escolhas trouxeram glória, mas também instabilidade. E o clube segue tentando equilibrar esses dois lados sem perder sua alma. É nesse conflito permanente que a história do Santos se aprofunda. O próximo capítulo mergulha nesse embate entre essência e sobrevivência. O período em que o Santos tenta se reinventar sem abandonar aquilo que o define. Um desafio que se torna cada vez mais complexo em um futebol moderno, rápido e impaciente. É ali que a história começa a ganhar contornos ainda mais delicados. O embate entre essência e sobrevivência passa a definir o Santos nos anos mais recentes. O clube entra em uma fase em que manter sua identidade histórica se torna um desafio diário. O futebol moderno exige estrutura, recursos, planejamento e resultados imediatos. O Santos, acostumado a viver de talento e liberdade, precisa aprender a conviver com limitações que nunca fizeram parte de sua vocação original. Essa adaptação não acontece sem dor. Os bastidores ganham peso maior do que nunca. Decisões administrativas passam a influenciar diretamente o que acontece em campo. Projetos interrompidos, trocas constantes de comando e tentativas de reorganização criam um ambiente instável. O Santos vive uma sensação permanente de urgência. Cada temporada parece decisiva. Cada escolha carrega o risco de aprofundar crises ou abrir novos caminhos. Essa instabilidade afeta o time. Jogadores sentem a pressão. A leveza que sempre caracterizou o futebol santista começa a dar lugar ao medo de errar. O improviso, antes celebrado, passa a ser questionado. O clube tenta se proteger, mas ao fazer isso se afasta de sua própria natureza. O Santos se vê dividido entre aquilo que precisa ser e aquilo que sempre foi. A torcida acompanha esse processo com preocupação. Há uma consciência clara de que o futebol mudou, mas há também um receio profundo de que o Santos perca sua essência no caminho. O santista não exige apenas vitórias. Exige identidade. Exige que o clube continue sendo reconhecido pelo talento, pela criatividade, pela ousadia. Mesmo em meio às dificuldades, há um limite invisível que a torcida não aceita que seja ultrapassado. Em alguns momentos, o clube encontra equilíbrio. Projetos mais sólidos começam a surgir. A base volta a ganhar protagonismo. O Santos tenta reorganizar sua estrutura sem abandonar sua principal virtude: formar jogadores. A cada jovem que surge, reacende-se a esperança de um novo ciclo.
O clube se agarra àquilo que sabe fazer melhor como forma de sobreviver, mas o caminho é irregular. As dificuldades financeiras, a concorrência com clubes mais ricos e a pressão constante por resultados impedem uma estabilidade duradoura. O Santos vive sob ameaça constante de retrocesso. Cada erro pesa mais, cada derrota amplia a sensação de fragilidade. Ainda assim, o clube resiste. Não pela força do dinheiro, mas pela força da história. Essa resistência não é espetacular. Não acontece com grandes anúncios ou projetos grandiosos. Ela acontece no silêncio, no trabalho de base, na insistência em revelar talentos mesmo quando tudo parece conspirar contra. O Santos aprende a sobreviver sem abandonar completamente sua essência. Uma tarefa delicada, cheia de riscos, mas inevitável. Ao olhar para essa fase, fica claro que o Santos vive um dos períodos mais complexos de sua história. Não é uma crise comum. É uma crise de identidade em um mundo que exige adaptação constante. O clube precisa provar que ainda é possível jogar bonito, formar talentos e competir em alto nível, mesmo em um cenário adverso. É um teste contínuo. Essa fase recente não define o fim da história. Pelo contrário, ela reforça a singularidade do Santos. Um clube que nunca escolheu o caminho fácil, que nunca se adaptou totalmente às regras do jogo moderno sem questioná-las, que insiste em acreditar que o futebol ainda pode ser expressão, não apenas resultado. O Santos chega a este ponto carregando o peso de tudo o que foi e a incerteza do que será. Mas carrega também algo que poucos clubes possuem, uma identidade tão forte que resiste mesmo sob pressão extrema. Essa identidade é o fio que mantém o clube ligado ao passado e, ao mesmo tempo, aponta possibilidades para o futuro. E é exatamente nesse contraste entre fragilidade e permanência que o Santos mostra por que sua história vai além dos títulos. Porque alguns clubes se definem pelo que ganham, outros pelo que representam. O Santos, gostando ou não, sempre foi os dois. O futuro do Santos se constrói a partir dessa tensão permanente entre memória e reinvenção. O clube carrega uma herança pesada, mas também inspiradora. Cada nova geração que veste a camisa branca entra em campo sabendo que faz parte de algo maior do que o momento atual. Não se trata apenas de vencer partidas, trata-se de honrar uma forma de jogar, uma relação com a bola e uma ideia de futebol que atravessou décadas. Essa consciência molda decisões. Mesmo quando o cenário é adverso, o Santos dificilmente abandona por completo sua vocação formadora. A base continua sendo o coração do clube. É ali que o Santos encontra sentido, identidade e esperança. Cada jovem que surge não representa apenas uma solução esportiva. Representa continuidade. Representa a prova de que o clube ainda é capaz de gerar algo único em um futebol cada vez mais padronizado. O Santos aprende a conviver com expectativas diferentes. Já não se espera domínio absoluto constante. Espera-se lampejos. Momentos em que o clube relembra ao mundo quem ele é. Partidas em que o talento reaparece, em que a criatividade rompe a lógica do jogo, em que a bola volta a ser protagonista. Esses momentos mantêm viva a chama que sempre definiu o Santos. A torcida entende esse papel com maturidade crescente. Há cobrança, há frustração, mas há também compreensão. O santista sabe que apoiar o clube significa defender uma ideia de futebol, não apenas resultados imediatos. Essa relação cria um vínculo diferente, menos dependente de títulos recentes, mais ligado à identidade construída ao longo do tempo. O Santos segue como referência cultural. Mesmo quando não lidera tabelas, lidera debates. É citado, lembrado, comparado. Continua sendo parâmetro quando se fala em formação, talento e futebol ofensivo. Poucos clubes conseguiram manter essa relevância simbólica por tanto tempo, mesmo atravessando crises profundas. Ao olhar para toda essa trajetória, fica evidente que o Santos não é um clube comum. Ele não se explica apenas por números, troféus ou campanhas. Ele se explica pela forma como influenciou o futebol, pela quantidade de jogadores que revelou, pela maneira como ensinou o mundo a olhar para o jogo com mais leveza e criatividade. Essa história não é perfeita. É cheia de falhas, riscos e escolhas difíceis. Mas é justamente isso que a torna autêntica. O Santos nunca foi previsível, nunca foi confortável, nunca foi simples.
E talvez seja exatamente por isso que continue relevante. Porque o futebol, no fundo, também é imprevisível, imperfeito e apaixonante. No fim, entender o Santos é entender que alguns clubes existem para ganhar, outros existem para representar. O Santos conseguiu, em muitos momentos, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E mesmo quando não consegue, continua sendo lembrado por aquilo que simboliza. Essa é a história do Santos além do escudo. Uma história feita de talento, risco, reinvenção e identidade. Uma história que não cabe apenas nos placares e que continua sendo escrita jogo após jogo, geração após geração, sempre à beira do inesperado.